Era uma manhã clara, daquelas que parecem feitas para a felicidade dos outros. No alto de um prédio envidraçado, vidro por todos os lados, luz por todos os lados, Eduardo tentava ajustar a gravata diante de um espelho grande demais. O reflexo devolvia um homem jovem, elegante, herdeiro de uma fortuna construída pelo pai, e dono de um silêncio que ele próprio não sabia explicar. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, e conte nos comentários de qual cidade você é. Assim que você ajuda histórias como esta, histórias reais, emocionantes, cheias de humanidade, a alcançarem outros corações pelo mundo. Agora sim, respira fundo, porque o que você vai ouvir começa aqui. O tecido fino deslizava entre os dedos. O nó não resistia. Recomeço, mais uma vez. Lá fora, buzinas distantes, passos apressados, o coro de uma igreja vizinha ensaiando canções eternas. Tudo parecia pronto. Flores, fotógrafos, cronogramas. Tudo parecia pronto, menos o coração dele. Havia a sensação de ausência, como se um copo cheio de água, cristal, perfeito, tivesse ainda assim sede. O terno sob medida não conseguia disfarçar o que faltava. O relógio de pulso marcava a hora com precisão profissional. A vida, não. Eduardo aproximou-se da janela. A cidade respirava como um organismo gigante. Carros, sombras, reflexos, antenas. Do outro lado do vidro, o mundo pedia certezas. Do lado de dentro, havia apenas um homem. Um homem rico prestes a fazer o que todos esperavam. Não o que desejava. Não o que precisava. Enquanto isso, em outra parte da mesma história, a casa dele acordava com um barulho que não combinava com alegria. O corredor cheirava a perfume caro e urgência. O quarto infantil tinha cortinas leves, bichos de pelúcia organizados, uma roupa engomada pendurada no cabide e um choro insistente. Helena, 6 anos, olhos grandes, cabelo preso pela metade. Helena, que não queria o vestido, não queria o laço, não queria a igreja. Helena, que desde a morte da mãe, parecia ter esquecido onde se guardam as risadas. Eduardo tentou consolar, abriu os braços, ficou por perto, ofereceu o que um adulto oferece quando não sabe como curar. Nada coube. A menina recuou. Encolheu-se entre travesseiros como quem busca ilha num mar agitado. O pai entendeu, sem palavras, que havia um abismo entre os dois. Não era descaso, era distância de dor. A cerimonialista, prática e eficiente, sugeriu uma solução simples: chamar uma babá temporária. Alguém para estes dias, disseram. Uma presença técnica, um apoio momentâneo. Foi assim que Clara apareceu, sem alarde, sem brilho emprestado. Uma mala pequena, sapatos confortáveis, um casaco neutro, um olhar tranquilo. A porta se abriu e por alguns segundos pareceu que a casa atrasou um pouco o próprio relógio para enxergar melhor. Clara não tinha o passo das pessoas que querem ser notadas. Tinha o passo das pessoas que sabem onde colocar os pés. Atravessou a sala com discrição de vento leve. Quase não fez barulho, mas deixou no ar a impressão de que alguém acabara de abrir uma janela. Subiu as escadas devagar. A mão encostou no corrimão como quem pede licença. O corredor cheirava a lavanda cara, cheiro bonito, mas apressado. No quarto, a menina respirava aos solavancos. O mundo, para Helena, vinha grande demais. Clara se aproximou sem pressa. Nem distantes, nem invasivas, as mãos apenas existiram ali. Sentou-se na beira da cama, ajustou um travesseiro, devolveu um bicho de pelúcia ao lugar certo, e no espaço entre 2 suspiros da criança, começou a cantar uma melodia quase imperceptível. Não havia exibicionismo, não havia técnica para a plateia. Havia memória, havia colo aprendido em outra vida, em outras exaustões. Havia uma canção antiga, dessas que não têm dono, dessas que parecem conhecer os atalhos do peito.
A respiração de Helena desacelerou. Primeiro um pouquinho, depois mais, depois caiu no compasso da canção. Os olhos pesaram. A pele do rosto, meio franzida, desamarrou-se. O quarto ficou mais claro sem mudar de luz. A casa, sem entender, sentiu alívio. Eduardo, de passagem, parou na porta. A mão no batente, o corpo que não avança, os olhos que não conseguem ir embora. A voz de Clara preenchia um espaço que ele nem sabia que existia. Era como se alguém arrumasse um armário interno, sem espalhar bagunça, sem derrubar coisas ao chão. Um ajuste silencioso, invisível e radical. Ele permaneceu ali. Um homem público fazendo algo que ninguém veria. Ficando. Apenas ficando. O tempo passou com mansidão. O relógio, aquele que vivia apressado, aprendeu um outro idioma. Do lado de fora, convites importantes circulavam, motoristas aguardavam, flashes imaginários já aconteciam. Dentro, uma canção de ninar. E uma paz que, há muito, não morava naquela casa. A madrugada seguiu. O corredor voltou a ser corredor. A menina dormiu a noite toda. A casa repousou. Eduardo não dormiu. Não de insônia, mas de gratidão inquieta. Sentou na poltrona, acendeu o abajur, apagou. Levantou, voltou, passou novamente pela porta do quarto e ouviu só o silêncio do sono. Um silêncio bom. Desconhecido, um silêncio que curava. A manhã chegou com seus hábitos caros, flores impecáveis, chofer pontual, a roupa passada com ferro que não tolera vinco, mensagens que chegam com exclusividade. O casamento seguiu conforme o protocolo. Passos contados, fotos ensaiadas, sorrisos longos demais para caberem em rostos cansados. Havia algo errado nas fotografias. Os dentes mostravam alegria, mas os olhos não assinavam o documento. Eduardo sorria, sem alegria. Lívia posava, sem ternura. E a cidade, sempre faminta por histórias, já mastigava aquela união como um banquete. Enquanto o carro deslizava pela avenida, as árvores passavam como páginas numa leitura apressada. Eduardo olhava pela janela e, no meio do barulho da cidade, o ouvido buscava outra coisa. Buscava o som da noite anterior. Aquela melodia simples, antiga, de bordas gastas, mais verdadeira que todos os arranjos de flores, mais válida que todas as alianças de metal. Uma lembrança tão mansa que doía. O motorista falava ao telefone, a cerimonialista atualizava horários, alguém confirmava a presença ilustre de um padrinho influente. E mesmo assim, ele só conseguia ouvir a canção. Não era sobre quem cantava, era sobre o que aquela canção devolvia. Lugar, respiro, sentido. Nos salões do poder tudo seguia o script. No coração de um pai, o roteiro começava a ser reescrito. Não nos brindes exagerados, não na mesa principal, mas no silêncio de um quarto infantil, onde uma mulher quase invisível acalmou uma criança e, sem saber, despertou o homem adormecido dentro do próprio noivo. A igreja apareceu no vidro do carro, imponente, luminosa, fotogênica. Os degraus reluzindo, o corredor polido, o altar pronto para testemunhar promessas. Eduardo inspirou fundo. O ar entrou e saiu com dificuldade. A gravata outra vez pareceu apertar. Havia um mundo inteiro esperando uma palavra curta. Havia uma vida inteira pedindo outro tipo de resposta. Ele desceu do carro e avançou alguns passos. A música do coro começou a tomar o ar. O celular vibrou no bolso, confirmando coisas que não interessavam mais. E então, no meio dessa coreografia milimétrica surgiu, como se tivesse esperado por ele, a sensação mais simples de todas. A certeza de que aquela paz da madrugada não era um acidente, era um caminho. Os convidados se ajeitaram nos bancos. A fotógrafa testou o foco. A cerimonialista alinhou detalhes invisíveis. Eduardo respirou outra vez. 1, 2... O coração respondeu com um compasso que ele reconhecia do quarto de Helena.
A mesma batida mansa, a mesma cadência. Ninguém percebeu, mas aconteceu. A história começou a mudar de lugar, lentamente, discretamente, como móveis pesados empurrados por dentro, sem arrastar no chão, sem ranger, apenas movidos para o ponto onde sempre deveriam estar. No alto do prédio envidraçado, horas antes, um homem tentava ajustar uma gravata. Agora, no pé da escadaria da igreja, um homem tentava ajustar a própria vida. Os dois gestos se pareciam, só que um era de tecido e o outro de destino. A manhã seguia bonita, como se fosse feita para a felicidade dos outros, mas naquele instante havia uma fresta de luz nova, pequena, teimosa, uma fresta que atravessava o cinza polido das convenções e ia direto para o centro de um coração. Na casa, longe das lentes, a caixa de música esquecida numa prateleira triscou os dentes metálicos e ensaiou um som curto, quase um suspiro de objeto. Nada que chamasse atenção, nada que interrompesse a vida, mas o suficiente para lembrar que, enquanto muitos se ocupam do espetáculo, a realidade se move nos bastidores. E o dia avançou, e a cidade correu, e a canção, aquela, ficou ecoando. Aquela manhã, clara, ordinária, aparentemente perfeita para fotografias, a história já tinha escolhido o seu eixo. Não seria o brilho do evento. Seria o gesto simples que, em breve, tudo mudaria. E quando a noite chegasse, o mundo inteiro pareceria igual. Por fora, sim, por dentro, não. A casa grande despertava cedo, mas nunca em paz. Os sons da rotina, a chaleira, os passos apressados, o eco da voz da governanta, sempre pareciam desafinar uns aos outros. Era um ambiente que funcionava, sem viver, mas naquela semana algo mudou. Não de repente, não com barulho. Mudou como o clima muda quando o vento decide vir de outro lado, sem anunciar. O café começou a ter cheiro de novo. O pão saía do forno e permanecia quente até o último pedaço. O relógio da parede, que há meses atrasava, resolveu acertar-se sozinho. E o corredor, sempre apressado, parecia respirar mais devagar. Ninguém sabia explicar, mas a explicação tinha nome. Clara. Ela não trazia alegria barulhenta, nem conselhos prontos. Trazia presença, que é o tipo mais raro de cuidado. Trazia silêncio, e esse silêncio era cheio de propósito. Acordava antes de todos, não por obrigação, mas por delicadeza. A primeira coisa que fazia, antes mesmo do café, era abrir as janelas devagar, como quem pede licença à luz. Deixava o vento tocar o rosto, respirava fundo e só então começava o dia. Helena passou a acordar com o som do próprio nome dito com doçura. Um som que não exigia, não apressava, um som que lembrava segurança. A menina, antes resistente, começou a aceitar pequenas vitórias. Um banho sem lágrimas, um penteado sem drama, um café com leite tomado até o fim e um sorriso escondido que brotava e fugia, mas voltava. Os empregados perceberam primeiro. Na cozinha, a copeira comentou baixinho: "Não sei o que essa moça tem, mas até o café parece menos amargo." Gil Jardineiro, homem de poucas palavras, jurou que as plantas perto do balanço cresciam mais rápido quando Clara e Helena passavam por ali. E o motorista, que nunca falava de sentimento algum, confessou, num tom quase culpado, que gostava de ouvir o riso da menina pelo retrovisor. Eduardo, do escritório, observava sem observar. Não perguntava, não elogiava, mas notava. Começou a perceber o que não se nota em casas grandes demais: o ar. O ar mudou, a temperatura mudou. Até os sons do relógio pareciam mais gentis. Ele, acostumado a medir valor por resultados, começou a medir paz por silêncios. O silêncio após o jantar. O silêncio entre um choro e um abraço. O silêncio que acontecia quando Clara passava pelo corredor e deixava a tranquilidade no lugar. Clara não tentava impressionar.
Não sorria o tempo todo, mas havia nela uma espécie de ordem interior que contagiava os espaços. Sua presença era como um tecido macio que cobre o que estava áspero. Naquela casa, feita de vidros, mármores e aparências, havia enfim um som verdadeiro, o som da convivência. Helena voltou a brincar, voltou a falar sozinha com seus brinquedos, voltou a correr sem medo de tropeçar. E ao vê-la, Eduardo sentiu algo que não sentia havia anos, o desejo de permanecer. Na primeira manhã de sol, depois de dias de chuva, ele desceu mais cedo e encontrou de longe a filha no jardim. Clara estava ali, ajoelhada, ajudando a menina a plantar uma muda pequena. Não era uma cena grandiosa, era uma cena viva. O vento mexia o cabelo das duas, as mãos se sujavam de terra. E por alguns segundos, o tempo desistiu de correr. Eduardo observou de longe. Não disse nada, mas, por dentro, alguma coisa se deslocou. Como se aquele pequeno gesto, o ato banal de plantar uma flor, tivesse plantado nele também uma pergunta antiga. Quando foi que eu parei de sentir isso? Lívia, a noiva, percebeu a transformação, não com ternura, mas com alarme. O riso de Helena atravessava a sala e feria o controle dela. O perfume do café, o som da música infantil, a harmonia improvisada, tudo soava como uma ameaça à estética que ela cultivava. Nos almoços, começou a medir o tempo das conversas. Nos telefonemas, o tom da voz do noivo. E nas entrelinhas das frases, começou a buscar o que não devia encontrar: a paz de outra mulher. Mas Clara não competia com ninguém. Ela não tomava espaço. Ela o devolvia ao que era justo. E o mundo, quando encontra esse tipo de pessoa, tenta testá-la. Naquela tarde, uma chuva mansa caiu sobre a cidade. As janelas pingavam devagar. Helena, deitada no sofá, dormia sem sustos. Eduardo, no escritório, observava o céu cinzento e, pela primeira vez, não quis abrir o notebook. A caneta ficou parada. O relógio quieto. O som do tic-tac era o único ruído, e nem ele parecia apressado. Ao cair da noite, Clara recolheu brinquedos, fechou cortinas, apagou luzes. Antes de ir ao próprio quarto, parou diante da porta de Helena. Encostou a testa no batente. Não disse nada. Ouviu a respiração calma da menina e sorriu. Era um sorriso pequeno, quase secreto, mas sincero. E por um instante, a casa toda pareceu sorrir junto. No andar de cima, Eduardo, ainda acordado, percebeu aquele silêncio bom e entendeu, com a alma, não com a razão, que o que realmente sustenta uma casa não é o tamanho das paredes, nem o preço das flores. É o tipo de amor que se espalha pelos cantos, mesmo sem ser nomeado. Mas a paz sempre tem inimigos. E os maiores deles são os compromissos e as aparências. O relógio marcava o fim de semana, e na agenda de Eduardo piscava em letras douradas: jantar com os sogros, famílias influentes, interesses cruzados, a noite que definiria o futuro do casamento. E, no entanto, na cozinha, a pequena flor plantada por Helena abria sua primeira pétala, sem saber que naquela mesma noite o destino também começaria a florescer, e ninguém seria o mesmo depois disso. O jantar daquela noite não era apenas um jantar. Era um evento coreografado. Pratos alinhados, toalhas impecáveis, guardanapos dobrados como promessas. O tipo de ocasião em que até os talheres sabiam o próprio papel. Na sala de jantar, o brilho vinha de todos os lados, das taças de cristal, das joias, das palavras medidas. E, entre essas luzes, a sombra. A sombra de uma criança inquieta, a sombra de um pai dividido, a sombra de uma mulher que pertencia à casa, mas não àquele mundo. Helena estava ali, de vestido claro, os pés balançando discretos sob a mesa. A cada brinde, o som do cristal a fazia encolher. O riso dos adultos soava como trovão. A voz do avô, o político de tom grave e vaidoso,
preencheu o espaço como um discurso. A menina abaixou os olhos. O estômago dela, tão pequeno, sentiu o peso de um mundo inteiro. Eduardo observava em silêncio, tentava sorrir, cumprimentava. Mas dentro dele havia algo tenso, prestes a se romper. Um fio invisível entre o dever e o sentimento. Lívia, impecável, recitava frases elegantes. Falava sobre projetos, parcerias, investimentos e um futuro de sucesso. Mas na cadeira ao lado, a filha do noivo prendia o ar. Foi um segundo, um estalo quase imperceptível. A respiração de Helena acelerou. O peito subindo e descendo descompassado, as mãos pequenas tremendo. E então o choro, não o choro de birra, mas o grito ancestral de quem precisa ser ouvido. O salão congelou. O garçom parou no meio do passo. O político franziu o senho. Lívia largou o copo, tentando disfarçar o desconforto. Eduardo levantou-se meio segundo tarde demais. E foi nesse meio segundo que o gesto aconteceu. Clara se levantou. Devagar, sem pedir permissão, sem pensar se devia. Atravessou o salão como quem atravessa um campo minado. Um campo feito de olhares, status e julgamentos. Ajoelhou-se diante da criança, o chão frio, a respiração entrecortada da menina, as mãos trêmulas buscando refúgio. Clara não disse nada, apenas abriu os braços, um gesto simples, humano, primitivo, e cantou. A voz saiu suave, mas firme. Não era melodia de festa, era canto de colo, era a reza de quem aprendeu que acalmar também é um dom. A música, tão pequena e tão certa, atravessou o espaço como uma linha invisível costurando rasgos. As palavras não importavam, o som bastava. Helena, ainda entre soluços, agarrou-se ao vestido dela, e a crise, aquela dor que o luxo não entende, começou a ceder. O tempo parou. Os talheres ficaram imóveis. Os convidados desconcertados fingiam não olhar, mas olhavam. Olhos curiosos, alguns surpresos, outros constrangidos. Ninguém sabia como reagir a uma cena de verdade dentro de uma casa de aparências. Eduardo permaneceu de pé. O coração dele, preso por anos, começou a bater em outro ritmo. O olhar dele, pela primeira vez, não buscava o que devia, buscava o que era real. Clara seguia cantando. Cada nota era um abraço disfarçado, cada pausa um alívio. E quando o último verso se dissolveu no ar, o salão inteiro exalava silêncio. O político limpou a garganta, mas nenhuma palavra coube. Lívia sorriu, aquele sorriso de emergência, e fingiu naturalidade. Mas por dentro, algo se partiu. Helena, agora calma, dormia nos braços da babá. E Clara, sem se levantar, passou os dedos nos cabelos da menina com a leveza de quem sabe cuidar, sem precisar de plateia. Eduardo observou tudo. E naquele instante, o homem que tinha tudo percebeu o que lhe faltava. Não era poder, não era companhia, era paz. Aquela paz que vinha de um gesto impensado, o gesto de alguém que não devia estar ali, mas que era a única pessoa certa naquele lugar. Os convidados voltaram às conversas, mas o clima não voltou. O jantar terminou e o silêncio ficou. Mais tarde, no quarto, enquanto o relógio marcava uma hora incerta, Eduardo encostou na janela e olhou o reflexo. O mesmo espelho de antes, o mesmo rosto, mas não o mesmo homem. A melodia ainda ecoava na cabeça dele. Aquela voz simples, doce, verdadeira. O som que não pedia nada. O som que devolvia tudo. A noite terminou, mas o eco ficou. E no eco, uma pergunta sem dono. Por que um gesto tão simples mexe tanto com quem já tem o mundo nas mãos? A cidade dormia, os prédios, imóveis. Mas naquela casa, o ar não era mais o mesmo. Algo invisível se movia entre as paredes, como se a ternura tivesse encontrado uma brecha por onde entrar. E Eduardo, sem saber como, sem querer admitir,
Já não conseguia viver sem ouvir o som daquela voz. O dia seguinte amanheceu, denso. A luz atravessava as janelas, como se pedisse permissão. A casa, que há dias respirava leve, parecia voltar a prender o ar. E ninguém sabia por quê. Mas Eduardo sabia. E Clara também. O jantar da véspera ainda pairava no ar como perfume forte, bonito, mas incômodo. As palavras não foram ditas, mas estavam todas ali, pairando entre olhares que se desviavam. Eduardo levantou cedo, mais cedo que o habitual. Entrou no escritório, ligou o computador, fingiu trabalhar, mas o som que ele ouvia era outro. O som da voz dela, ainda ecoando nas paredes da memória. Tentou responder e-mails, revisar contratos, calcular investimentos. Nada fazia sentido. Cada palavra parecia pequena demais perto do que o coração estava tentando decifrar. Do outro lado da casa, Clara seguia seu trabalho, silenciosa, atenta, como se nada tivesse acontecido. Mas o corpo denunciava, o gesto mais contido, o olhar mais cauteloso, o coração acelerado sem motivo aparente. Helena, ainda sonolenta, pediu que Clara cantasse de novo. Clara hesitou. Sabia que o som daquela canção já não pertencia apenas à criança. Pertencia agora ao pai também. Cantou, mesmo assim, mas mais baixo, mais breve, como se tivesse medo de ser ouvida demais. Eduardo, no andar de cima, escutou. Reconheceu o início da melodia e sentiu o peito contrair. Por reflexo, levantou-se da cadeira. Deu 2 passos até a porta, mas não teve coragem de descer. Ficou ali, parado, entre o que queria e o que devia, entre o dever e o desejo, entre o mundo que esperava dele e o coração que apenas pedia um pouco de paz. As horas passaram. Clara preparou o almoço. Helena desenhou. E Eduardo fingiu que tinha compromissos. Saiu de casa com o carro blindado, atravessou avenidas, entrou em reuniões, falou sobre cifras e projetos. Mas em algum ponto da tarde, ao olhar para o espelho retrovisor, teve a impressão de ver o próprio rosto envelhecido, não pelo tempo, mas pela resistência em sentir. Voltou tarde, mais tarde do que o necessário. A casa dormia, quase toda. No quarto da filha, uma pequena lâmpada acesa. Clara lia uma história em voz baixa. Helena dormia, mas Clara continuava lendo, como quem lê para si. Eduardo observou de longe, da porta entreaberta. A cena era simples, mas o efeito devastador. Por um instante, ele se esqueceu de tudo. Da noiva, do casamento, do sobrenome, dos compromissos. Só viu ternura, e o som da página virada, e o perfume de infância restaurada. Mas logo recuou. A razão voltou como um muro erguido às pressas. Fechou a porta devagar e desceu as escadas como quem foge de um incêndio que ele mesmo provocou. Na manhã seguinte, Clara percebeu o distanciamento. Os passos dele, mais apressados. Os olhares, evitados. O tom de voz, cortado demais. Entendeu o que não foi dito. E começou, ela também, a recuar. Evitar o encontro passou a ser rotina. Eduardo deixava o quarto mais cedo. Clara trocava os horários. Ambos se protegendo da mesma coisa, o inevitável. Mas o destino, esse tecelão paciente, não aceita linhas interrompidas. Uma tarde, Helena caiu no jardim. Nada grave. Um joelho arranhado, um susto. Mas Clara correu instintivamente e Eduardo também. As mãos se tocaram por um segundo, só para levantar a menina. Um toque mínimo, mas o suficiente. Foi como se um raio silencioso passasse entre eles. Não de paixão cega, mas de reconhecimento. O tipo de energia que faz o mundo parar e respirar antes de seguir. Os dois se olharam, não por muito tempo, mas tempo o bastante para lembrar o que tentavam esquecer. Clara baixou os olhos. Eduardo limpou o joelho da filha e se afastou. Rápido demais, como quem teme ser flagrado sentindo.
A menina, sem entender, voltou a brincar. Mas a casa percebeu. O ar, outra vez, mudara de densidade. O tempo, outra vez, desacelerava quando os dois estavam perto. Naquela noite, Clara escreveu algo num pedaço de papel. Dobrou, guardou no bolso do avental. Uma carta curta, não de amor, mas de despedida. Decidira ir embora, antes que o coração resolvesse ficar. Arrumou a mala pequena, a mesma da chegada. Olhou em volta, o quarto simples, o som distante da cidade, a boneca de Helena deixada no canto. Suspirou e, antes de partir, passou mais uma vez pela porta do quarto da menina. Abriu um pouquinho, viu a criança dormir, sorriu e fechou devagar, como quem sela uma promessa que não cabe em palavras. Na manhã seguinte, ninguém sabia. Ninguém, exceto a casa. As janelas pareciam mais frias, o corredor mais longo e o relógio, atrasado de novo. Helena acordou e chamou o nome da babá. O eco respondeu. Eduardo subiu correndo as escadas. Abriu a porta do quarto vazio. E sobre a cômoda encontrou apenas uma folha dobrada e uma pequena caixa de música. A carta dizia: "Obrigada pela confiança. Foi só cuidado." Ele leu em silêncio e entendeu. Foi só cuidado era o jeito humilde de dizer. Foi amor sem pedir nada em troca. Ficou ali, parado, com a carta na mão e o coração sem endereço. E pela primeira vez, um homem acostumado a ter tudo sentiu o peso verdadeiro do verbo perder. A música da caixa começou a tocar sozinha. Notas tímidas, irregulares, partidas, mas ainda assim, belas. O dia amanheceu, diferente. Não houve canto de pássaro, não houve cheiro de café. O relógio da sala marcou as horas com impaciência. E o silêncio tinha peso. Helena acordou chamou de novo. E mais uma vez. Mas o nome não voltou como eco, voltou como vazio. A governanta entrou, apressada, tentando remendar a rotina. Falou com voz doce, serviu o café, arrumou o lençol. Mas a menina não quis saber. Empurrou o prato, virou o rosto. E, sem entender, começou a chorar. Lá fora, o céu estava limpo, mas dentro da casa, chovia. Era uma chuva invisível de ausência. Eduardo percebeu rápido, sentiu no ar. Um perfume que não estava mais lá, um som que não voltaria, um calor que havia se apagado. Abriu gavetas, chamou a copeira, perguntou ao motorista. E quando a resposta veio, "Ela foi embora, senhor." O mundo dele, tão controlado, perdeu a linha do horizonte. Não houve escândalo, nem raiva. Houve só um homem parado no meio da sala, com o olhar preso em nada. O terno, impecável, mas o peito, desfeito. Aquela mulher, discreta, silenciosa, invisível aos olhos dos que olham por cima, havia deixado a marca mais profunda. E sem ela, até os móveis pareciam fora de lugar. Helena passou o dia calada. Não quis brincar, nem comer, nem falar. Aos poucos, a casa perdeu sua música. As cortinas, antes abertas, ficaram pesadas. A cozinha, antes viva, voltou a ranger. E o ar, antes leve, ficou denso, como se a tristeza tivesse se mudado de vez. Eduardo tentou se convencer de que era passageiro, de que logo tudo voltaria ao normal, mas o normal já não existia. Saiu de casa com a desculpa de resolver negócios, mas o que ele buscava não estava em planilhas. Estava em algum canto da cidade, onde morava a única pessoa que havia trazido sentido à sua própria existência. Dirigiu sem rumo. As ruas, todas iguais. As vozes do rádio distantes. O mundo, imenso e inútil. Parou em uma padaria simples, dessas onde o cheiro de pão quente é mais sincero do que qualquer sorriso de salão. Tomou café, olhou ao redor e percebeu que ali, no meio da simplicidade, havia uma paz que ele nunca comprara. Perguntou a um atendente se conhecia alguém chamada Clara. O rapaz pensou.
Disse que talvez a moça que mora na pensão do fim da rua. Eduardo agradeceu, pagou e saiu apressado, o coração batendo como se soubesse que estava prestes a reencontrar o que o destino lhe tirara. A pensão era pequena, paredes descascadas, cheiro de sabão e roupa secando. No corredor estreito, passos ecoavam, e no quarto do fim, uma luz acesa. Ele bateu, 1, 2 vezes. Clara abriu a porta, o mesmo olhar, a mesma serenidade. Mas agora havia cansaço. Por um instante o tempo se dobrou. Ninguém falou, nenhuma explicação, apenas presença. Eduardo respirou fundo e, com a voz baixa, pediu o que sabia não ter direito de pedir. Volte, só até a menina melhorar. Clara hesitou, olhou para baixo, pensou na menina e concordou. Não por ele, mas por Helena. Voltou naquela mesma tarde, a mala pequena nas mãos, o coração em sobressalto. A casa, ao vê-la entrar, pareceu se ajeitar sozinha, como um organismo reencontrando o próprio ritmo. Helena correu, abraçou, e o choro virou riso, e o riso virou cura. Eduardo observou a distância, não disse nada, mas o olhar falava. Os dias seguintes foram calmos. A menina melhorava. O pai também. Mas algo em Eduardo mudava mais rápido do que ele gostaria de admitir. Começou a chegar mais cedo, a sair mais tarde, a conversar menos ao telefone. E às vezes apenas ficava parado na porta do quarto da filha, ouvindo a voz que, sem saber, o reerguia por dentro. O que melhorava, na final, não era só a menina, era ele. Os fios soltos da vida começaram a se costurar. As fotos antigas voltaram a ser olhadas. O jardim voltou a florescer. E a casa, aquela casa grande, fria, silenciosa, começou, pouco a pouco, a ter cheiro de lar. Mas o destino, como sempre, esperava na curva. E a paz, ainda que viva, não estava segura. Longe dali, Lívia descobria o que não devia. E o vento começava outra vez a mudar de lado. As semanas passaram como quem não quer ser notado. A casa, enfim, parecia ter aprendido a respirar. Helena sorria. Eduardo sorria também, discretamente, com aquele tipo de alegria que a vida adulta raramente permite. Clara, por sua vez, seguia igual. Simples, atenta, presente, mas havia nela um brilho novo, discreto, escondido, que o espelho talvez não notasse, mas o coração sabia. Os dias tinham cor. As janelas ficavam abertas mais tempo. O cheiro de café se misturava ao som de risada infantil, e até o relógio parecia ter se tornado amigo do tempo. Mas a vida, quando começa a se parecer demais com um sonho, sempre envia o real para acordar a gente. Foi numa tarde de sexta-feira. A campainha soou, breve, mas certeira. Lívia. Entrou com o perfume da cidade grande e o passo de quem nunca aprendeu a esperar. Cumprimentou Helena com um beijo protocolar, olhou Clara de cima a baixo e se sentou no sofá como quem toma posse do próprio território. Eduardo desceu as escadas. Tentou sorrir, mas o sorriso dele agora era outro, mais leve, mais humano, menos ensaiado. E foi exatamente isso que Lívia percebeu. Havia algo errado, não com ela, mas com o que ele já não era. As conversas foram educadas, mas o ar, pesado. Ela fez perguntas, ele respondeu pouco, até que o assunto inevitável veio à tona. E a babá ainda está por aqui? Eduardo hesitou, respirou fundo, disse apenas, sim. O silêncio que seguiu foi longo e do tipo que fala alto. Lívia ajeitou o colar, olhou em volta e, com um tom calculado, perguntou o que já sabia. Por quê? Ele tentou responder com razão. Falou de Helena, falou das crises, falou do progresso da menina, mas cada palavra soava fraca diante daquilo que ele evitava dizer, que o motivo verdadeiro não era apenas a filha. Lívia percebeu. Mulheres sentem, mesmo quando fingem não sentir.
O olhar dela mudou. O sorriso, antes de vidro, se quebrou nas bordas. Levantou-se devagar e, com voz fria, deixou a sentença sobre a mesa. Escolha, Eduardo. Ou ela, ou eu. As palavras ficaram ali, pesadas, sólidas, inegociáveis. Lívia saiu sem bater a porta. Nem precisou. A porta já havia se fechado por dentro. Eduardo ficou imóvel. O som do motor do carro dela se afastando parecia o fim de um ciclo. E no silêncio que ficou, ele entendeu que a escolha não era entre duas mulheres, era entre dois modos de viver. Clara ouviu parte da conversa, sem querer, sem intenção. Estava passando pelo corredor com um livro de histórias na mão, e as frases vieram pelo ar. O que sente por ela? Não é certo. Ela vai embora. Palavras quebradas. Fragmentos de um diálogo que ela nunca deveria ter ouvido. O coração disparou. A garganta secou. O chão pareceu inclinar-se. E antes que Eduardo terminasse o que dizia, ela recuou. Rápido, calada. Subiu as escadas, entrou no quarto, fechou a mala. De novo. O destino parecia repetir a cena, mas desta vez com dor mais funda. Não de culpa, mas de impotência. Helena dormia. E antes de ir, Clara se ajoelhou ao lado da cama, passou a mão pelos cabelos da menina e, em voz baixa, murmurou uma oração. Não pedindo nada, apenas agradecendo pelo tempo que lhe fora dado. Saiu antes do amanhecer, sem carta, sem explicação. Só o som da porta se fechando e o eco de uma despedida que ninguém presenciou. Horas depois, a casa acordou. Eduardo chamou, procurou. Nada. A governanta, confusa, encontrou apenas a cama vazia e o perfume leve no ar. E foi então que o desespero veio, não em grito, mas em urgência. Helena adoeceu. De novo. A febre, o choro, o medo, tudo voltou como se o corpo da menina entendesse antes que o coração do pai admitisse. Quando o amor vai embora, o corpo também sente. Eduardo tentou chamar o médico, mas sabia que o que a filha precisava não vinha em receita. Correu para o carro. Não levou nada. Nem terno, nem agenda, nem explicações. Apenas o instinto. E o nome que agora queimava na garganta. Clara. O casamento estava marcado para aquele mesmo dia. Flores, convidados, câmeras, promessas. Mas ele não foi. Nem poderia. Enquanto os convidados esperavam o noivo no altar, ele atravessava a cidade como um homem que enfim aprendeu a correr pelo que importa. A noiva ficou parada, o pai dela em silêncio, e a imprensa faminta anunciou. O milionário não apareceu no próprio casamento, mas Eduardo não fugia. Ele voltava para o que o destino lhe mostrou, e ele teimou em negar. No rádio do carro, a música parecia cantar por ele, uma melodia antiga, suave, quase familiar. Talvez fosse só coincidência, ou talvez fosse o universo repetindo o refrão que o coração já sabia de cor. A cidade ainda estava acordando quando o carro de Eduardo parou na esquina da praça. O sol tímido da manhã desenhava fios de luz nos bancos de madeira. O cheiro de pão fresco vinha de uma padaria próxima, e o vento soprava leve, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Eduardo desceu do carro sem olhar para trás. Andava rápido, mas sem rumo, como quem segue o instinto e não o mapa. O coração inquieto, o corpo cansado, o olhar em busca. Passou pela banca de jornal, pelos velhos que jogavam dama, pelas crianças que corriam sem entender o peso do mundo. E então, viu. Clara estava sentada num dos bancos, com as mãos no colo e o rosto voltado para o chão. Ao lado dela, uma pequena sacola, a mesma mala de sempre, guardando o que a vida lhe permitia levar. Eduardo parou. O corpo congelou por um instante. Não era surpresa. Era reconhecimento. O tipo de encontro que o tempo adia, mas o destino cobra.
Aproximou-se devagar. Ela ouviu os passos antes de levantar os olhos, e quando o fez, os dois se viram como se o mundo inteiro tivesse se afastado um pouco para abrir espaço entre eles. Nenhum deles falou. As palavras teriam atrapalhado. Por alguns segundos, longos, imensos, necessários, apenas respiraram o mesmo ar. Aquele ar de tarde antiga, de promessa esquecida, de ternura reencontrada. Eduardo sentou-se ao lado dela, não muito perto, mas o bastante para sentir que o silêncio dos dois dizia mais que qualquer justificativa. A voz dele veio baixa, rasgada, sem enfeites. Eu não soube ouvir o que o destino me dizia. Clara manteve os olhos no chão. O coração batia rápido demais. Mas a voz dela, quando veio, era calma. O destino fala de muitos jeitos, Senhor. Às vezes, é a gente que não quer escutar. Um sorriso quase nasceu no rosto dele. Mas era um sorriso triste, cheio de arrependimento. Eu achei que te trazer de volta era por causa dela, mas era por mim também. Eu precisava aprender o que é cuidado de verdade. Clara respirou fundo, as mãos entrelaçadas, os olhos marejados, mas firmes. O cuidado não é uma dívida, Eduardo, é um dom. A gente cuida porque ama, e às vezes vai embora porque também ama. O vento soprou. Uma folha caiu entre os dois. O mundo naquele instante parecia suspenso. Eduardo virou o rosto para ela. O olhar dele não era de patrão, nem de homem ferido. Era de alguém que finalmente entendeu o próprio vazio. Você era o som que faltava. Clara fechou os olhos e chorou. Não de tristeza, mas de cansaço e ternura. Um choro pequeno, silencioso, daqueles que lavam sem alarde. Ele quis tocar nela, não o fez. Às vezes, o amor se mostra melhor quando fica quieto. Um grupo de crianças passou correndo, rindo, e uma delas soltou um balão colorido. O balão subiu devagar, e ambos olharam para o céu. Por um instante parecia um sinal. Simples, bonito, livre. Clara limpou o rosto. Eduardo se levantou, e antes de ir disse apenas: se algum dia quiser voltar, a casa ainda te espera. Ela não respondeu, apenas acenou com a cabeça, e ficou ali, olhando o homem se afastar. O homem que um dia teve tudo, perdeu tudo, e agora começava a entender o valor do que não se compra. O sol subia, o som da cidade voltava, mas o coração dos dois caminhava num compasso novo. Clara olhou para o céu. O balão já era só um ponto distante, e ainda assim parecia dizer: a história ainda não acabou. Os dias voltaram a seguir, mas algo no tempo havia mudado. Eduardo retornou à casa, não como um homem derrotado, mas como alguém que pela primeira vez sabia o que carregava e o que deixava para trás. A ausência de Clara ainda morava nos cantos, nos cheiros, nas lembranças. Mas o vazio já não era dor. Era saudade com sentido. Helena melhorava a cada manhã. Ria mais. Comia melhor. Dormia sem medo. Falava da babá com o tipo de amor que as crianças entendem. Um amor sem complicações. O jardim floresceu. As plantas, antes sem vida, pareciam mais verdes. O balanço rangia de novo, mas agora com música. E o vento, que sempre trouxe ausências, dessa vez parecia trazer notícias. Eduardo olhava para o horizonte com calma. O mesmo homem, o mesmo corpo, mas outro olhar. Havia perdido o status, o casamento, os jantares caros. Mas em troca, havia ganhado o que nenhum contrato prometia: a paz de estar inteiro. Certa tarde, enquanto regava o jardim com a filha, Helena perguntou, simples, direta, inocente: pai, a Clara vai voltar? Eduardo ficou em silêncio. Olhou para o céu, procurou resposta nas nuvens e respondeu do único jeito que sabia: quando o coração quiser, filha. Naquela mesma noite, ao guardar os brinquedos da menina,
Viu a pequena caixa de música sobre a cômoda. Girou a manivela. A melodia soou de novo. Frágil, doce, quase tímida, a mesma de antes, mas agora diferente. Enquanto o som ecoava, algo dentro dele se moveu. Um desejo sereno e certo, o desejo de recomeçar. Na manhã seguinte, escreveu uma carta, não longa, não ensaiada, apenas verdadeira. Clara, a casa ainda tem o cheiro do seu cuidado. Helena fala de você todos os dias. Eu também. Se algum dia quiser voltar, não como funcionária, mas como parte do que somos, há um lugar à mesa. Não te peço pressa, só verdade. E dobrou o papel. Guardou-o num envelope simples, sem logotipo, sem nome impresso, sem cerimônia. Só sentimento. E mandou entregar. O tempo passou devagar nos dias seguintes. Cada manhã chegava com expectativa escondida. Cada noite, com silêncio esperançoso. Até que, uma sexta-feira qualquer, o portão tocou. A copeira atendeu. E lá estava ela, Clara, com o mesmo casaco simples, com o mesmo olhar tranquilo, mas com algo novo, a certeza de que pertencia. Não disse nada, nem ele. Apenas se olharam e o tempo generoso permitiu que aquele instante fosse inteiro. Helena desceu correndo as escadas, gritando o nome dela. O abraço das duas foi tão longo que parecia um retorno à vida. Eduardo, ao lado, apenas observava. Não com a impaciência de quem espera a resposta, mas com a gratidão de quem entende que o amor, quando é certo, não precisa de anúncio. O jantar daquela noite foi simples. Sopa, pão fresco, um pouco de risada. Nada de formalidades, nada de protocolos, só presença. E pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a ser casa. Mais tarde, enquanto Clara guardava os pratos e Helena desenhava na mesa, Eduardo se aproximou. Falou baixo, quase um sussurro. Fique, mas não como antes. Fique, porque é o seu lugar. Clara levantou os olhos. Não respondeu de imediato. Pensou. Hesitou. Sorriu. E com voz serena disse apenas: a gente não escolhe um lar. O coração escolhe por nós. O relógio da sala tocou 8 vezes. O vento atravessou as cortinas e o tempo, por um momento, parou. O jantar terminou, mas o silêncio que ficou não era de incerteza, era de paz. Aquela paz que vem depois da tempestade, aquela paz que só o amor simples consegue construir. Os anos passaram sem alarde. A casa, agora, tinha cheiro de pão quente e risada de manhã. Helena cresceu, os olhos da mãe, o sorriso da babá, a calma do pai. O jardim florescia sozinho. As plantas pareciam saber o caminho da luz. O relógio da sala, que um dia marcara a ausência, agora marcava apenas o tempo certo das coisas. Eduardo envelheceu diferente dos homens do seu meio. Não acumulou mais empresas. Acumulou manhãs simples, xícaras de café, histórias contadas ao redor da mesa. Deixou o terno para os dias importantes. E percebeu que quase nenhum dia precisava ser importante. Clara continuava igual, ou talvez mais bonita, não por vaidade, mas por serenidade. O tipo de beleza que vem quando a alma, enfim, encontra descanso. A vida deles não virou conto de fadas. Continuava cheia de contas, imprevistos, dias nublados, mas havia uma harmonia invisível costurando tudo, um entendimento silencioso que os unia sem precisar de palavras. Na escola de Helena, naquele fim de tarde de primavera, acontecia a festa anual, as cadeiras alinhadas, as crianças ensaiando passos desajeitados, o cheiro de pipoca misturado ao perfume das flores. Eduardo e Clara chegaram juntos, discretos de mãos dadas. Ninguém ali sabia quem ele era. Não o empresário, não o milionário de antigamente. Apenas um pai, um homem comum, com o brilho tranquilo de quem um dia teve tudo e aprendeu que tudo era demais. A professora anunciou o número seguinte: Apresentação de Helena, canção dedicada à família.
A menina subiu ao pequeno palco, nervosa, bonita, com o coração batendo forte. Respirou fundo e começou a cantar. A voz dela, tão pequena, tão pura, encheu o pátio de algo que não era som, era luz. E Eduardo, sem perceber, levou a mão ao peito. A melodia era familiar, a mesma. Aquela canção antiga, a de Clara. Os olhos se encheram, não de orgulho, mas de gratidão. Clara olhou para ele e o encontrou olhando para ela. Foi um olhar simples, mas dentro dele, o mundo inteiro, o tempo todo. Todas as promessas que jamais precisaram ser ditas. O coro das crianças terminou. Palmas, sorrisos. E em meio à multidão, o olhar dos dois permaneceu firme, calmo, maduro, inteiro. A vida, afinal, havia voltado ao seu tamanho justo, sem exagero, sem vaidade, só amor. Depois da apresentação, Helena correu até os pais, abraçou os dois ao mesmo tempo, riu alto e disse com a alegria de quem entende mais do que aparenta: "A música é nossa, né?" Clara respondeu com o olhar. Eduardo também. E a menina, satisfeita, correu de novo para brincar. Ficaram ali por alguns instantes, os dois lado a lado, observando a filha correr. O vento bagunçava o cabelo dela, o sol se escondia devagar, e o tempo parava, uma vez mais, só para contemplar. Eduardo segurou a mão de Clara, não apertou, só segurou, e ela, sem precisar de palavras, retribuiu. O silêncio que se fez não era vazio, era plenitude, era o som do destino cumprido. Ao longe, alguém comentou: "Você viu aquele casal? Ele parece tão em paz." Clara sorriu, um sorriso discreto, sereno, cheio de vida. Eduardo olhou para ela com o mesmo olhar da primeira vez, mas agora sem medo, sem pressa, sem culpa, e foi nesse olhar, quieto, profundo, absoluto, que toda a história se resumiu. Porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Elas continuam silenciosas, dentro dos dias simples, onde o amor não precisa provar que existe. A câmera imaginária se afastaria lentamente, o jardim, a escola, o céu se tingindo de dourado, e no meio de tudo isso, um olhar. O mesmo olhar que um dia despertou um homem, e agora sustentava o lar que ele sempre procurou.